Eu quero trazer uma reflexão sobre esse momento tão importante da ceia. Mas antes de nós tomarmos a ceia, eu queria que você prestasse bastante atenção na palavra que nós vamos ministrar agora nesse momento. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Somente o verso de número 23. Somente o verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. A igreja pode repetir esse texto, por favor? Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Esse texto, irmãos, quem escreve esse texto é Paulo. O apóstolo Paulo, ele faz uma carta. E nessa carta ele faz menção do texto que é muito, muito conhecido de toda a igreja, quando nós participamos da ceia. Me chamou a atenção esse texto quando Paulo, ele não começa aqui a falar do pão. Ele não começa a falar do pão, ele tem uma interpretação e ele começa falando da origem, ou seja, de quem dá a instrução a ele. Percebe o texto? Porque eu recebi do Senhor. Repita comigo. Porque eu recebi do Senhor. Você entendeu isso? O Senhor revelou a ele. O Senhor instruiu ele. Ele ouviu o Senhor. Ele aprendeu com o Senhor. Ele vai retransmitir. Ele agora vai passar aquilo que alguém disse a ele. Por isso ele diz, porque eu recebi do Senhor. É importante que a gente comece a analisar esse texto. Ele não está transmitindo aos seus ouvintes uma tradição humana. Não, ele não está dizendo, olha, isso aqui é um conceito meu, isso aqui é a maneira que eu penso, isso aqui é um método teológico, não é dessa maneira que eu quero que seja feito, eu vou organizar a ceia desta maneira. Não é também um costume litúrgico, ele não é uma prática cultural, nada disso. Ele simplesmente está dizendo, o Senhor me revelou a maneira, a forma que tem que ser feito. O que Paulo está dizendo é que ele aprendeu isso. Ele afirma, a ceia, ela não nasce na igreja, irmãos. Ela nasce no Senhor. Esse momento de ceia, ele não nasce no coração de um homem. Não é porque ele quis fazer isso em memória de Cristo. Não é porque nenhum discípulo quis fazer isso em memória de Cristo. Isso nasceu no coração de Deus. É Deus que colocou no coração dele e agora transmite isso a Paulo. E Paulo agora ele vai passar para a igreja. Isso desmonta qualquer tipo de trabalho feito nesse momento aqui. Não adianta enfeitar, não adianta criar alguma situação diferente daquilo que Cristo fez. É perder tempo. A ceia não é uma invenção comunitária. Não é que cada igreja ela vai fazer a ceia de uma maneira. Cada ceia não. Tem pessoas há igrejas que ele pega o pão e aguarda o pão do outro, depois troca o pão com o outro, troca o cálice com o outro. Outras igrejas não fazem isso. Cada um tem uma maneira de fazer a ceia. Tá bom. Mas o processo que inicia isso, ele é muito maior do que os costumes, do que o padrão que o ministério adota com relação à ceia. Quando nós estamos ministrando a ceia aqui, eu saio no meio, eu percebo que tem visitantes que pegam o pão e ele não come o pão. Nós pegamos o pão e comemos o pão. Eles estão ali aguardando que eu anuncie e que troque o pão, porque na igreja dele, ele nos visita e ali ele tem esse padrão. Cada um tem uma maneira de tratar a ceia. Ou seja, a ceia, querido, ela é uma revelação recebida
porque eu aprendi do Senhor. Alguém enviou isso, foi Paulo que recebeu. Paulo agora ele vai transmitir para a igreja aquilo que ele aprendeu, ou seja, foi recebido, ou seja, é uma revelação em que ele ouviu, que ele analisou, alguém orientou e ele aprendeu. Primeiro Paulo recebe, não diz, porque eu recebi do Senhor. Então primeiro ele ouve, depois ele aprende, e depois que ele aprende, ele ensina. O que Paulo está fazendo aqui para nós é nos ensinando. O que Paulo está dizendo para cada um de nós, olha, eu recebi do Senhor, eu ouvi as orientações do Senhor, eu aprendi o que o Senhor quer, e agora eu vou ensinar a vocês como vocês têm que fazer. É isso. O que estamos fazendo hoje aqui não é uma coisa que nós estamos criando. Isso aqui não é uma criatividade. Diga comigo, a ceia do Senhor não é criatividade. Já está determinada a maneira com que nós vamos fazer. É tão somente obedecer. O que nós precisamos é obedecer aquilo que o Senhor orientou a Paulo, que Paulo aprendeu e que ensinou para cada um de nós fazermos. O que nós temos que fazer é somente obedecer. Aqui não é um princípio assim tão sério. Aquilo que é recebido do Senhor não pode ser tratado com leviandade. Não pode. Você não pode pegar isso aqui e fazer de qualquer maneira. A cada igreja, cada ministério tem a sua forma de servir a ceia. Olha, presta o texto. O que também vos ensinei. Olha o que Paulo está falando. O que também vos ensinei. Paulo, ele reteve a revelação. Ele simplesmente, travou ali. Ele não muda a regra. Ele mantém a regra. Ele diz, eu ensinei, e é da maneira que eu aprendi, eu estou ensinando a vocês. Eu não criei nenhuma vírgula. Eu não criei nenhum método diferente. Ele ensinou. Paulo ensinou. Por quê? Porque a ceia, se não tiver ensino, se a ceia não tiver um padrão de ceia, essa ceia se transforma em prática. É por isso que nós estamos tendo problema. E cada um inventa uma coisa, cada um faz uma coisa diferente, cada um cria isso, e isso se torna um problema. Também se torna muitas coisas em forma de cerimônia religiosa, formas habituais, e tudo isso significa muito no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele está atento para o que nós estamos fazendo aqui. Ele diz, fazer isto em memória de mim. Essa mesa aqui, querido, essa mesa aqui, que as irmãs fizeram com zelo, que vieram para cá, o pão que foi feito, tudo que está sendo colocado ali, isso tem que ser feito com temor, tem que ser feito com reverência. Essa mesa aqui, ela se não tiver uma doutrina, ela vira um sistema, ela vira uma coisa estética. Assim, por exemplo, a mesa está tão feia, a mesa do Senhor pode ser mais bonita, que seja mais bonita, que seja com o endereço uma coisa mais bonitinha, tudo bem, não há problema, mas não é a estética da ceia, é o valor que ela representa, é isso. Isso revela que a ceia exige formação espiritual. É aqui que nós temos problema, é quando nós estamos errando na formação espiritual. Não é apenas uma participação emocional, não é participação emocional. Eu lembro que havia coisa antiga, dos antigos, 3 dias, uma semana antes da ceia, não podia tocar na mulher. Olha só, eu fui orientado. Sabia disso? Você não pode tocar. Você não pode tocar na sua esposa. Uma semana antes e uma semana depois, você não pode tocar nela, porque é pecado, você vai participar da ceia. São coisas que a gente percebe, a gente consegue ver. Não é isso, irmão. Não é isso que o Senhor está dizendo. A igreja, ela não é chamada apenas para comer o pão, mas
para entender como você está fazendo, o processo de você estar fazendo isso. Ou seja, o que se percebe na ceia é que onde não há ensino sobre a ceia, onde não há ensino, a ceia perde o sentido. Ela passa a ser só um sistema, só algo diferenciado. Onde não há entendimento, o povo participa sem discernimento. Olha o que o Senhor disse, que o Senhor Jesus, o Paulo escreve assim, que o Senhor Jesus, Paulo, ele é intencional, ele não diz apenas Jesus, ele diz assim, o Senhor Jesus. Ele não fala, olha, Jesus, ele diz o Senhor Jesus. Eu parei para prestar atenção nisso. Ele não diz, olha, Jesus. No texto ele diz, o Senhor Jesus. Há uma diferença muito grande. Às vezes numa palavra, numa letra, muda tudo. O que Paulo está dizendo, que o Senhor Jesus, isso coloca a ceia num campo de senhorio. É o Senhor Jesus, diga, eu vou participar da ceia do Senhor Jesus. Não é Jesus. Paulo, ele toma esse cuidado. A ceia que vai ser servida aqui é do Senhor Jesus. Esse Senhor aqui, ele tem peso. Não é uma mesa de um amigo. Isso aqui não é a mesa de um companheiro, de um irmão, de um camarada, não. Isso aqui não é a mesa de qualquer um. Essa mesa aqui, ela tem um significado de autoridade. Quem determinou essa mesa aqui, ele é Senhor. Ele é o Senhor, alguém que é dono. É o que Paulo está dizendo, é o seguinte, vocês vão participar da ceia, que o Senhor, o dono, ele, Senhor, determinou que você faça isso. Não é somente dono, mas ele vai dizer, a ceia que está sendo ordenada, que você participe dela, ela é de um mestre. Não é de qualquer pessoa. Não é de qualquer pessoa, é de alguém que exerce direito de propriedade, ou seja, é de alguém que governa. A ceia é de alguém que comanda, a ceia é de alguém que julga. É essa ceia, é por isso que nós temos que fazer isso com muito temor. Participar da ceia é um ato de submissão, isso é submissão, ou seja, é uma ordenância. Fazer isto em memória de mim. Ele diz, pega o pão e coma, pega o cálice e beba. É isso que ele fala. Na noite em que foi traído, eu peguei esse texto, na noite em que foi traído, pegou o pão. Repita comigo, na noite que foi traído. Na noite que foi traído. Aqui, querido, aqui o texto, ele tem uma profundidade extrema. Percebe? O Senhor Jesus, ele está sentado à mesa com seus discípulos. Ele conhecia cada um deles. Sabia quem era cada um deles. E agora ele vai participar da ceia. E Jesus ali institui a ceia, não naquela noite que para Jesus era uma noite difícil, não era uma noite de alegria, não era uma noite de vitória, era uma noite quase que uma despedida. Ele não está falando sobre uma ressurreição, não está falando sobre uma ascensão, não, ele não está falando disso. A ceia é instituída num ambiente difícil. O cenário da ceia poderia ser cheio de alegria, cheio de gozo e paz. Mas não é isso que Jesus convida. Jesus olha para o cenário e, olhando a mesa, a primeira coisa que ele viu foi traição. Na mesa. Traição. Fala, Jesus, ele olha para a mesa e vê traição. Traição, irmão, traição. Me chamou a atenção, na noite que foi traído, ele pega
e ele olha, vê traição. Isso nos ensina algo muito sério. A ceia, ela nasce num ambiente de dor. Olhando para a ceia, nós vemos um momento de dor, um momento de tensão, um momento de exposição, um momento de quebra de expectativa. A noite da ceia não era uma noite estrelada, não era uma noite de paz, de gozo e alegria, não! A noite era muito difícil. Eu diria que seria um momento de grande turbulência, de ventos, de nuvens espessas. Uma noite de traição é algo muito forte. Uma noite de hipocrisia. Porque Jesus, quando ele olha a mesa, ele olha aqueles que vão participar da mesa, aqueles que vão comer o pão, aqueles que vão cear o cálice, que vai beber do cálice. Ele olha e vê traidores. Ele olha e vê hipocrisia no meio deles. Ele olha para aquela noite não canta, aquela noite está em silêncio. É uma noite de medo, é uma noite de desconforto, é uma noite de falsidade. Tudo isso estava ali na mesa, diante dele. Diante dele, Judas estava ali, Pedro estava ali. Isso me chamou a atenção só no verso 23. O que me alegra é esse lado magnífico que Deus se revela ao homem. E ainda assim, Jesus toma o pão. Pegou isso? Primeiro, ele diz que eu recebi do Senhor. E o que eu recebi do Senhor, eu ensino a vocês. Eu vou repartir com vocês. Ele expõe para a igreja, ele expõe para os seus discípulos. Mesmo sabendo que ali havia todo nível de gente, todo nível de pessoa. Ele está determinado, a ceia não vai parar. E só depois disso ele toma o pão. A ceia, ela não é para os santos, ela não é para os puros. Quando eu olho esse texto, eu vejo que a ceia, ela é para pecadores. Repita comigo: a ceia do Senhor Jesus. Repete para você entender: a ceia do Senhor Jesus. Esse Senhor aí não é um homem de idade, Marcelo. Não é os 70, 80 anos, não. Está falando do senhorio, do poder de quem ele é, daquilo que significa. Essa ceia do Senhor, ela é para pecadores. Ela é para pecadores. Ela não é uma ceia para pessoas acomodadas. A ceia, ela não exclui quem caiu. Fala comigo: eu caí. Normalmente, na tradição religiosa, Rodrigo, você exclui. Por favor, pastor Adalberto, fique de pé. Fique de pé, pastor Adalberto. Só quer pedir perdão à igreja porque você pecou. Você aí, o que você fala? Quero pedir perdão à igreja em nome de Jesus. A igreja quer perdoar o irmão? Amém. Agora só agora tu vai fazer pela cheia. Obrigado, pastor. Só que isso foi isso. Mas, gente, pelo amor de Deus, não é isso. A ceia, ela não exclui quem caiu, ela não exclui, mas confronta quem decidiu se esconder atrás dessa máscara. É isso. Falhar é humano. Ninguém naquele dia da ceia do Senhor poderia participar, era digno de participar daquela ceia. Ninguém, nenhum deles.
assim como aqui ninguém é cabível participar desse pão. O problema da ceia é quando você falha continuamente. O problema da ceia é quando você não sente mais o pecado agindo na tua vida e você se acomodou nesse estado de pecado e já não significa mais nada para você. O problema é esse, é você persistir na falsidade. Isso, quando você persiste, você não corrige o teu erro diante da ceia, você é rebelde. Aí você é rebelde. Não é só porque você caiu, é porque você insiste no teu pecado. É diferente. Uma coisa, querido, é tropeçar. Quem não tropeça? Todos nós tropeçamos. Outra é sentar-se à mesa, fugindo da comunhão enquanto se recusa ao arrependimento. Não são poucos entre nós que sentam e vão participar do pão e do cálice, mas ele não examina a sua vida e nem tampouco tem arrependimento. Aí você tem problema. Agora, quanto ao cair e o tropeçar, a ceia é para nós. É para nós. A ceia é lugar de cura, querido, para quem confessa, mas é juízo para quem simula. O problema aqui é quando nós simulamos. O problema é a hipocrisia, o cinismo em participar dessa ceia. É isso. Quem vem endurecido, quem encontra o confronto, mas ele não muda. A ceia do Senhor, ela não é para quem nunca caiu, mas para quem se levanta diante da verdade. Não é mesa para os perfeitos. A ceia do Senhor não é meia para os perfeitos, é confronto para os falsos. Ela confronta o falso. Ela expõe o falso. E ela é algo que te dá a oportunidade de corrigir. E quando você vai fazer isso? Hoje, daqui a pouco você vai fazer isso. E depois que você corrigir isso interiormente, coma o pão e beba do cálice do Senhor. É uma ordem. Isso é pessoal. A ceia, querido, ela acolhe o arrependido, ela acolhe, mas ao mesmo tempo que ela acolhe aquele que está arrependido, ela expulsa a falsidade. Fala comigo, a ceia do Senhor acolhe o arrependido, mas expulsa a falsidade. Existe muita falsidade. Esse é o nosso problema. Na ceia em que o Senhor participou com os seus discípulos, quem estava lá? Quem estava sentado naquela ceia, Fernando? Quem estava lá? Judas. Judas estava presente naquela ceia. Quem era Judas? Então a traição estava ali do lado dele, e ele sabia. Judas estava lá. Ele denuncia o contraste de tudo. E mesmo sabendo que Judas estava lá, ele pegou o pão. Ele pegou o pão. Antes de partir, antes de entregar, antes de explicar, Jesus toma. Presta atenção. Diante do cenário daquela mesa, dos participantes da mesa, Jesus pega o pão. Ele olha para os discípulos e pega o pão. É isso que ele está ensinando a Paulo, que Paulo agora vai ensinar a gente. Ele pega o pão. O que significa pegar o pão? O pão não é oferecido sozinho, querido. O pão, ele não se auto-oferece. É necessário que alguém faça isso. Ele é tomado de consciência pura. Isso revela que a cruz não foi um acidente. Não foi.
A entrega desse pão, que significa fazer isso em memória de mim, isso não foi uma coisa, um acidente, não. Jesus, ele fez isso sabendo o que estava fazendo. É isso. Não foi um improviso, não foi uma surpresa. Para o reino espiritual, não. Jesus tomou o pão como quem assume o custo do que viria a fazer depois. Ele pega o pão sabendo o que ele iria passar, sabendo tudo o que ia acontecer na vida dele. O pão, um pão simples, um pão. O pão, ele é algo cotidiano na nossa vida. Todo dia a gente come pão. Tá aí o Neraldo, né, que faz pão. O pão, ele é comum. O pão é o pão. Então aquele pão ali é um pão comum. Mas nas mãos de Cristo, nas mãos do Senhor, ele se torna um sinal de um corpo que será partido. É isso que está ensinando a gente. Esse pão aqui, ele tem um significado sobrenatural, completamente sobrenatural. Esse versículo, ele nos ensina que a ceia nasce da revelação e não nasce de um processo de tradição. O que nós vamos fazer aqui é tradição, não é tradição. O que nós vamos fazer aqui é uma revelação, aquilo que o Senhor me ensinou, aquilo que o Senhor me instruiu. É isso que nós vamos fazer aqui. É isso. Exige ensino, não apenas a participação, aponta totalmente para o senhorio de Deus. É só isso. Foi instituída em meio a uma tradição e não em meio de uma celebração. Isso não é celebração. Começa com Cristo e assume conscientemente uma dor de cruz, de morte. Se não houver entendimento, o significado disso não tem sentido. Portanto, quem se aproxima dessa mesa, e nós vamos fazer isso agora, sem discernimento espiritual, não está apenas comendo pão, está desprezando o peso do momento em que esse pão foi tomado. À luz da palavra, ouvimos hoje que ninguém se aproxima dessa mesa, ninguém. Não há ninguém aqui que possa se aproximar dessa mesa. Nem por impulso, nem por costume, nem por tradição, nada disso, ninguém. A ceia, ela não é um gesto automático, não é um rito social, não é um símbolo vazio. A mesa do Senhor é um chamado ao discernimento. Nós temos que discernir o que vamos fazer agora. Nós temos que discernir. A Escritura, a Bíblia, nos ensina e diz assim, que nós temos que examinarmos para não sermos condenados. Examinar e não ser condenado significa se alinha com esse momento. Se alinha com esse momento. Entenda o que você vai fazer. Compreenda o que você vai fazer. É isso. Não é fugir da mesa, querido. Fugir da mesa não resolve nada. Talvez você esteja dizendo assim, hoje eu não vou participar da ceia. Hoje eu não vou participar. Por que você não vai participar? É porque eu tropecei. Eu não vou, porque eu pequei, querido. Tropeçar, todo mundo tropeça. Pecar, todo mundo peca. O problema não está em você tropeçar. O problema não está em você cair. O problema é quando você insiste em tropeçar. É quando você insiste em cair. Aí coisa complica. Quando você não está participando da ceia, que você vai dizer, hoje eu não participo, porque você fez uma coisa que desagradou a Deus, fique tranquilo. Se é só por isso, pega o pão e coma. Mas quando você faz disso uma rotina na tua vida, e que você perde o controle disso, então você vai ter problema. Não faça. É isso. Não é fugir da mesa, é se posicionar diante dela com a verdade. E aí a Bíblia nos convida, examina-se, pois,
O homem é si mesmo. Coma desse pão, beba desse cálice. Por isso, neste momento, cada um aqui, entre nós, todos nós aqui, temos o nosso coração exposto diante do Senhor. Eu tenho dito aqui que não é o que eu sou, é o que Deus sabe que eu sou. Você não tem que dar satisfação ao pastor, a ninguém. É você com Deus. Onde houver pecado, querido, então que haja arrependimento. Se existe pecado,